A ameaça em Elbaf se torna cada vez mais gritante. Os Top Tiers finalmente estão reunidos para subir até o Reino Solar. É isso que a gente vai ver hoje no capítulo 1151 de One Piece, logo após a vinheta. O capítulo inicia com a investida de Dory e Brog sobre outros gigantes. Seus subordinados tentam implorar por misericórdia, pedindo que seus capitães voltem a si e entendam a situação em que estão. Mas ambos os chefes, o Oni Azul e o Vermelho, dizem que já chegou a hora da morte de Yaru, e eles devem criar um país sem ídolos e deuses, e sim um governo dos fortes. Cada vez mais gigantes são consumidos pelas trevas, assim como no jogo Reverse ou Otelo. O avanço dos gigantes é destrutivo e os pesadelos tornam o combate ainda mais difícil. A informação de que Gaban foi derrotado finalmente chega a Ripley, que decide ir até o Colon o mais rápido possível. Da fenda do pesadelo, cada vez mais figuras monstruosas se levantam ao soar de uma corneta. Entre aquelas entidades, vemos Saint Kirihan em sua forma híbrida, ordenando que seus pesadelos destruam toda a terra de Elbaf e que isso era totalmente culpa dos gigantes. Forma aqui do Kirihan, né? Porque se a gente parar pra pensar, talvez aquela forma de antes já fosse a forma híbrida dele, né? É relativamente estranho porque ele já parecia meio humano, meio animal, mas aparentemente aquela lá é a forma completa dele. Ou sabe-se lá, né? Talvez ele tenha mais formas, ele tenha feito igual o Chopper e saiba acessar outras formas ali meio híbridas, né? Mas essa aqui é uma forma híbrida dele, e a gente pode ver aqui uma coisa muito interessante, que o Kirihan, a aparência dele parece muito mesmo a de um tritão. Será que por acaso a gente teve um tritão que esqueceu tudo que o governo mundial fez contra a sua própria raça, simplesmente ignorou tudo isso que passou, porque ele deve saber, né? Afinal ele é um cavaleiro de Deus, ele deve saber do passado, simplesmente ignorou todo esse sofrimento que os tritões já passaram, todo esse ódio que eles sofrem, e se aliou ao governo mundial? Isso aqui daria uma profundidade bem interessante para os personagens mostrar que realmente não são todos os lados ali que são só de pessoas boas, né? Não temos só vítimas, a gente também tem ameaças e também pessoas que não se importam verdadeiramente com o que aconteceu com sua própria raça. É interessante ver isso aqui. Indo até os outros chapéus de palha, vemos que eles ainda estão aprisionados, né? Os famosos buchas de palha. O Sop pede para que seus mestres parem com aquilo, que aquela não é a forma honrosa que os gigantes devem lutar. Cada vez mais deles tentam resgatar as crianças, mas os espinhos de sombras continuam sendo um empecilho para todos que se aproximam. Ambos os cavaleiros perguntam a Imunco até quando eles devem avançar, o quanto de Elbaf ainda precisam destruir, e Imo ordena que continuem até que se quebre todo o orgulho de Elbaf, pois no passado, se Harold não houvesse falhado, o reino dos gigantes já estaria sob posse do governo mundial. Nós vemos realmente como é que é a forma que o Imo pensa, né? Ele quer destruir Elbaf, né? Esse orgulho de Elbaf, né? Tudo que baseia a cultura deles, tudo que baseia aquilo que eles são, aquilo que é montado, aquilo que representa esse país. Isso é muito uma realidade do mundo, né? Muito do que nós somos conhecidos, muito do que representa nossos países, nossas culturas, é basicamente isso. Nossa cultura, nosso estudo, nossas informações, nossa fauna, tudo que compõe isso aqui, o Imo aparentemente agora quer destruir. Afinal, ele quer destruir o orgulho de Elbaf, que aqui no caso seria a biblioteca, que até mesmo fazer os gigantes quererem destruir a si próprios, né? Os grandes guerreiros que lutavam com honra, agora aqui estão sendo usados como demônios e lutando de forma desonrada. Além de eles mostrarem aqui o Rei Harold, né? Eu acho então que o Rei Harold talvez de última instância ali não fosse tão inocente, ou quem sabe, o Imo tenha usado, né, seus poderes para manipular o Rei Harold e obrigado ele a atacar o Loki. O Loki acabou matando ele para garantir que nada de ruim acontecesse ao país. É uma possibilidade. Voltando a alguns minutos atrás, vemos Gaban despencando em direção ao submundo, com Chopper logo atrás dele. O médico da tripulação se aproxima o mais rápido possível, ficando abaixo de Gaban e ativando seu Guardo Pointer para diminuir a queda. Durante aquilo, vemos Hyruddin e Loki discutindo sobre o passado, sobre o momento em que Harold foi morto. Os dois irmãos ficam discutindo sobre a morte do pai, até ser dito por Luffy que Chopper acabou de cair no submundo. Sanji pergunta como seu capitão sabe disso e se ele o viu, com Luffy respondendo apenas que não. Loki confirma a informação do Mugiwara ao dizer que realmente algo caiu próximo ao morro. Enquanto isso, o capitão se pergunta como ele pode ter notado que foi o Chopper que acabou de cair ali, além de também ter sentido que alguém está com ele. Sanji diz que como eles caíram do Reino Solar, algo muito sério deve ter acontecido. Um momento muito interessante que foi simplesmente o Luffy conseguindo notar que era o Chopper caindo, mas ele próprio não sabe como é que ele fez isso.
Nessa questão aqui, eu penso em duas coisas, em duas formas. A primeira delas, eu acredito que talvez possa ser a evolução gradativa do Haki dele. Talvez o Haki da observação do Luffy esteja chegando num nível tão alto, ele está evoluindo normalmente, que ele simplesmente possa começar a sentir outras pessoas, né? Ele consegue sentir realmente quem é a pessoa, como é que é, assim como o Ryokugyu fez lá em Wano, quando ele viu que aquele Haki que estava batendo nele, né, que estava humilhando o almirante, era simplesmente de um imperador, né, do Ruivo. Talvez seja isso que esteja acontecendo, o Haki do Luffy está evoluindo ao ponto de que ele consegue sentir sem nem notar. Ou também poderia ser o despertar da voz de todas as coisas. Como a gente já viu, o Luffy já conseguia fazer isso antes, e aqui talvez seja ainda mais gritante. Afinal, agora ele consegue realmente ouvir a voz verdadeira e até mesmo identificar quem é. Antes o Luffy somente sentia dores, né? Ele não sabia de onde vinha, ele acreditava e teorizava do que era, mas aqui deixou muito claro que ele sabia exatamente de onde vinha aquele som e quem foi que caiu, né? Ele fala, é o Chopper que caiu desde o começo. Loki recebe uma chamada em seu Dendemushi, onde sabemos ser seu amigo Moça, que diz que está bem ocupado e possivelmente não vai conseguir falar no Dendemushi por algum tempo. Então gostaria de dizer que apreciou muito a conversa ao lado dele, que por um bom tempo teve medo, mas suas conversas o davam uma verdadeira paz. Por isso ele quer agradecer a Loki. O príncipe pergunta o que exatamente está acontecendo para ele falar algo como aquilo, e se por acaso aquela coisa horrível havia voltado. Moza agradece e desliga o Dendemushi. Gerd diz que está feliz em saber que mesmo no submundo, o príncipe havia conseguido formar uma amizade. Hairudin chega assustado enquanto segura Gaban e diz para Gert tratar ele. Luffy se aproxima vendo o homem e temos sua total surpresa ao notar que aquele à sua frente era na verdade Scopper Gaban, um dos membros dos Piratas Roger e aquele que era o terceiro mais forte do bando do Rei dos Piratas. Zoro menciona o quão forte Gaban era, então faz sentido o trabalho que ele deu. Nós então vemos Gaban conseguindo se mover um pouco, enquanto afirma ser o segundo lugar do bando do rei. Os gigantes se preocupam e perguntam o que poderia ter deixado eles naquele estado, com Chopper explicando a verdadeira situação no reino de Elbaf e querendo a ajuda deles. Uma poderosa onda de Haki cai do reino solar, encontrando e assustando todos ali presentes. Hairudin ordena que todos subam no lift, pois Elbaf está em perigo. Luffy diz para deixar aquilo com ele, enquanto Loki se pergunta de quem poderia ser aquele Haki poderoso, dizendo que eles vão precisar do seu poder. Finalizando o capítulo. Como vemos aqui, né, os top tiers se reuniram. Com o Gaban junto no submundo, né, as pessoas mais fortes agora se encontram ali. Pelo menos do lado do bem, no caso, né, nós temos Luffy, Zoro, Loki, Hairudin agora, que também está sendo colocado mais alto, né, o Gaban, o próprio Sanji, e agora a gente vai ter que colocar todos eles juntos para subirem e lutarem lá em cima. Foi muito bem interessante mostrar isso aqui, né, a conversa do Loki com o Moza, né, porque é interessante ver aqui que ele realmente tinha um amigo, que ele realmente tinha uma aliança com alguém ali, igual a Gert falou, né, fica feliz em saber que ele conseguiu fazer uma amizade mesmo estando no submundo, e aparentemente o Loki sabe de alguma coisa, né, ele fala, aquele mal finalmente voltou a Elbaf, aconteceu de novo, então isso já aconteceu antes, possivelmente essa maldade pode já ter acontecido antes, e como eu falei, né, talvez o Rei Harold tenha sido manipulado e controlado por Imo para simplesmente atacar o reino de Elbaf e tentar destruir tudo. Comentem aí o que vocês acharam desse capítulo. Eu achei sensacional, finalizando perfeitamente ali com aquele quadro gigante, né, de preparar nas 3 lideranças que vão subir e vão ter que lutar lá em cima contra Imo, né? E é interessante ver esse capítulo. Se inscreve no canal, deixa seu like, manda para seus amigos poderem me ajudar, que eu tô no rumo agora aos 6 mil inscritos, beleza? Até a próxima, tchau!